Olá, boa noite a todos vocês que estão acompanhando aqui no meu canal do YouTube. Vamos trazer para você as informações do Santos. É claro, não são informações, análises do empate Santos 1, Corinthians também 1. Vamos lá, pessoal, vamos trazer para você aqui mais detalhes deste jogo que ontem o Santos... Meu Deus do céu. Jogadores do Santos, está acontecendo com vocês? Jogadores do Santos Futebol Clube entrou... Olha, me parece que comeu uma feijoada que, olha, deu uma má digestão das bravas. Não é possível, o time não jogou bola, não conseguiu jogar contra o Corinthians. Incrível, inacreditável. São coisas que não dá para entender. Eu acho assim que ontem o Santos precisava vencer o clássico, porque um campeonato paulista de tiro curto não pode bobear. Contra o Guarani, o time estava com a vitória na mão, deixou escapar. O time jogou até razoavelmente bem, só que o Guarani criou mais chances do que o Santos. E se não fosse o Brasão, o Santos tinha perdido. O Zé Ivalden, que é isso, hein? Fez pênalti em Campinas, o jogador do Guarani bateu o pênalti, Brasão defendeu. O goleiro Gabriel Brasão defendeu. Agora, no jogo contra o Corinthians... Pênalti ridículo, patético, né, infantil da parte dele. O Yuri Alberto mandou a bola para fora. Não dá para entender o que se passa na cabeça do atleta. Olha, sinceramente, eu não sei o que está acontecendo com o Santos, mas uma coisa eu posso falar para vocês, posso dizer. O time está na situação que está. É planejamento atrasado, elenco mal montado. O Santos, infelizmente, o clube faz o torcedor viver na pura ilusão. O que é pura ilusão? Pura ilusão, falsas expectativas em relação a promessas não cumpridas. O Loyola, o volante chileno que estava no Independiente da Argentina, o Santos tentou inúmeras vezes contratá-lo. Não conseguiu. Por quê? Porque o Santos tem a fama de ser um clube mal pagador. E dá a entender que eu acho assim, na minha opinião, de não ter dado certo a negociação entre o jogador vinha ao Santos, ter acertado com o Santos e chegado à Vila Belmiro foi por causa do Independiente da Argentina, que enrolou, e também o próprio Huachipato do Chile, que tinha ainda outra porcentagem do passe do atleta, acho que 40% dos direitos econômicos do jogador Felipe Loyola, jogador chileno de 25 anos. Então, eu acho que, na minha opinião, o Santos, se não fosse as má gestões anteriores, talvez a história teria sido outra. E não pode o Santos ficar sempre parando num jogador só. Tem que tentar outras opções. Tentou o Juan Nardoni do Racing, mas também não deu certo. Foram só especulações. O Santos vai virar SAF. Também não acredito muito. Depois saiu a informação que a família que foi mencionada, a família Santo Domingo, que é uma das famílias mais ricas da Colômbia, saiu a especulação de que eles iriam comprar o Santos. E a proposta seria em torno de 2 bilhões de reais. Depois saiu o pronunciamento da família Santo Domingo, negando tudo, negando que a família não está negociando uma possível SAF no Santos. SAF significa Sociedade Anônima do Futebol. Então, o Santos, eu acho que não vai virar SAF agora. Pode ser que eu quebre a cara, mas eu acho que não vai virar SAF. Muita coisa no Santos tem que ser mudada, porque aí vai ter que mexer no estatuto, fazer várias alterações, esse negócio todo.
Então eu acho que a partir do momento quando surgem especulações, cortinas de fumaça, pode esperar muita coisa. O torcedor santista não aguenta mais, não quer ser mais enganado, não quer ser mais iludido, não quer ver o time passar mais vexames. O que será do ano do Santos em 2026? É a pergunta que fica. É difícil, a gente às vezes quer falar de futebol, quer falar da partida, só, claro, vou falar da partida, mas não tem como assim, de mostrar toda a minha preocupação ao clube. Eu acho que se o Santos tiver essa mesma postura ridícula, patética, desculpa as palavras que eu usei, os termos que eu usei aqui, porque se o Santos jogasse futebol nota 2,5 contra o Red Bull Bragantino no domingo, 4 horas da tarde, o jogo seria na Vila, será na Neoquímica Arena, porque saiu a informação, até trouxe a informação dos outros vídeos anteriores, falando, assim, trazendo a informação, dando os créditos ao Felipe Camargo, de que o Santos e Corinthians acertaram uma parceria, né? Acertaram uma parceria. O Santos mandará alguns jogos na Neoquímica Arena, no estádio do Corinthians, no estádio do rival Corinthians, e o Corinthians mandará alguns jogos na Vila Belmiro. Então, esse foi o acordo entre as duas equipes alvinegras, gestores de Santos e Corinthians, que já fizeram a negociação. Está tudo certo. O Santos joga neste domingo contra o Red Bull Bragantino às 4 horas da tarde na Neoquímica Arena, e o jogo Corinthians e Bahia na estreia do Campeonato Brasileiro, dia 29 de janeiro, parece que o jogo vai ser 7h30 da noite, na Vila Belmiro, Corinthians e Bahia, tá? Então esses são os jogos em que os dois clubes acertaram uma parceria para mandar seus respectivos jogos em outros locais. Vice-versa, né? O Santos vai mandar alguns jogos na Neoquímica Arena e o Corinthians na Vila Belmiro. Bom, então vamos falar do jogo. Santos 1, Corinthians 1. Santos, futebol pífio, péssimo, time sem garra, sem vontade, time desorganizado, time perdido em campo. Eu defino esse o Santos de ontem contra o Corinthians. Se o Corinthians tivesse feito os 3-4-0, não seria exagero não, viu? Porque o time do Santos, pelo futebol, não jogou nada. Criou algumas chances, mas a melhor chance foi no lance de bola parada do Gabigol, que empatou e salvou o Santos da derrota. Se o Santos perdesse, não sei não, acho que o Vojvoda poderia ter caído. Bom, números do jogo, né? Santos 1, Corinthians 1. Santos não jogou nada, mas foi salvo com o gol de empate de Gabriel Barbosa e o Gabigol, que adora fazer gol no Corinthians, hein? Não é de hoje. Se não estiver enganado, o Gabigol fez acho que uns 6, 7 gols ou 8 gols no Corinthians, viu? Se não estiver enganado. Nos clássicos contra o rival, o Gabriel Barbosa, o Gabigol, acho que fez uns 6 ou 7 gols, contando com esse agora, inclusive, de ontem, no empate em 1-1 contra o Corinthians. Bom, o Santos deu 11 chutes contra 10 chutes do lado do Corinthians, 2 chutes a gol do lado do Santos, 4 chutes a gols da equipe do Corinthians, 55% de posse de bola do lado do Santos contra 45% de posse de bola do Corinthians, 377 passes do lado do Santos, que trocou mais passes do que a equipe do Corinthians, que trocou 334 passes, 85% de precisão de passe do lado do Santos, 84% de precisão de passe do lado da equipe do Corinthians. Precisão de passe, tá bom? Só para você entender melhor o que eu estou falando, trazendo aqui os números das estatísticas do jogo de ontem.
15 faltas cometidas do lado do Santos contra 12 faltas cometidas do lado do Corinthians. 7 cartões amarelos do lado do Santos, 5 cartões amarelos do lado do Corinthians. O árbitro, e outra coisa, árbitro péssimo, horroroso. Parece que essa é a informação que ele foi afastado, tá? Foi afastado o árbitro, que para mim teve uma péssima atuação ontem, péssima atuação na partida, tirando também a péssima atuação do Santos, né? O árbitro também, a mesma coisa, teve a péssima atuação ontem na partida. Muitos estão falando, não foi falta do lance do gol de falta do Gabigol. Tudo bem, respeito a opinião de cada um, que disse que não foi falta, que o jogador Gustavo Henrique foi na bola, mas, na minha opinião, olhando uma outra imagem, que é bem clara, para mim foi falta. Por que foi falta? Porque olhando uma outra imagem, que poderia tirar a conclusão certa, porque não adianta só mostrar uma imagem só não vai esclarecer, não esclarece totalmente, não vai esclarecer totalmente para você definir se foi falta ou não. E onde que aí, pelo que eu vi numa outra imagem, no outro ângulo, estava vendo hoje o vídeo no Shorts do canal da Carol Bernardi. Carol Bernardi, sucesso para ela, que agora ela disse que em breve terá um programa esportivo na TV Cultura Litoral, que é o famoso Resenha Santista, que vai voltar em breve. Ela própria, Carol, ela anunciou nos stories dela lá do Instagram e também no Bom Dia Peixão, dentro do De Olho no Peixe. Então, a Carol, ela que faz um trabalho brilhante, magnífico, né? E desejo todo o sucesso do mundo para ela, porque ela merece, porque ela é uma profissional extremamente competente, entende de futebol também, mulher também, que entende de futebol, tá? Não é só homem, não, os marmanjos não, como o termo que eu quero dizer, mas também as mulheres também, elas entendem e muito bem de futebol. Então, parabéns a Carol Bernardi, sucesso para ela sempre. Eu sempre mando um beijo para ela, um abraço para ela e todo o sucesso do mundo que ela merece e que eu torço para que ela alce voos mais altos na carreira. Agora, voltando ao assunto, o Santos, né, as estatísticas do jogo de ontem, né, vamos lá. 7 cartões amarelos do lado do Santos, 5 cartões amarelos do lado do Corinthians, nenhum cartão vermelho dos dois lados, quanto para Santos quanto para a equipe do Corinthians, 2 impedimentos do lado do Santos, nenhum do lado do Corinthians, impedimentos, tá? 7 escanteios do lado do Santos e 3 escanteios do lado do Corinthians. Então, esses foram os números das estatísticas do jogo. Yuri Alberto fez 1-0 aos 16 minutos do primeiro tempo. Ele perdeu um pênalti, mas depois se redimiu fazendo um gol. E a zaga do Santos, meu Deus, tipo, parece que sabe aquela internet lenta que demora para acordar, para reagir, para ter aquela rapidez, para conseguir marcar em cima. Quando os jogadores do Santos acordaram, aí não tinha mais tempo. O Yuri Alberto já tinha finalizado, a bola já tinha morrido no fundo da rede, chutando no canto rasante, no canto esquerdo do gol do goleiro Gabriel Brazão, 1-0. No lance da falta, o Robinho puxou o contra-ataque e deu um passe para o Lautaro Dias, que recebeu a bola na esquerda. Aí ele pegou, cortou, partiu por dentro, né? Na hora que ele ia tentar talvez clarear para chutar, aí o Gustavo Henrique estava cercando ele. Na hora que ele tentou escapar do Gustavo Henrique, aí o Gustavo Henrique acertou o pé na perna do jogador, e muitos falaram, não foi nada, não foi falta. Foi falta sim, porque o Gustavo Henrique, ele perde o tempo da bola, e ele acerta um pouco a bola e acerta a perna do jogador, então foi falta. A partir do momento quando o jogador acerta a perna do jogador, mas acertou a perna depois da bola, tudo bem, mas dependendo das circunstâncias, é falta, tá bom? É falta. E hoje o que teve de amigos meus corintianos chorando, meu Deus do céu, é um negócio assim, não tem nem o que dizer. Bom, então Santos, aí depois o Gabriel Barbosa bateu a falta e o goleiro, né, Hugo Souza, não conseguiu defender. O chute foi tão forte que ainda a bola passou por debaixo dos braços dele, e onde que aí
Ele pegou o apelido de mão de alface, né, o goleiro Hugo Souza, mas não tirando os méritos do Gabriel Barbosa, o Gabigol, que fez o gol de empate para cobertar o péssimo futebol apresentado do Santos dentro de campo. E eu fico preocupado com o jogo de domingo, porque se o Santos entrar com essa nhaca aí, sem vontade, sem garra, desligado em campo, como se tivesse comido uma feijoada, aí pode esquecer. O risco de perder para o Red Bull Bragantino é bem grande. O Santos é mais time que o Red Bull Bragantino? Claro, com certeza. Teoricamente, sim, se olhar o elenco do Santos é mais forte do que o do Red Bull Bragantino. Mas isso não diz nada. Teoria é uma coisa, prática é o que faz a diferença. É o que muda totalmente. Muda totalmente o cenário quando se trata do futebol, que não pode viver só de teoria. E sim, tem que provar na prática dentro das 4 linhas. Notas aos jogadores da partida. Vamos trazer as notas, né, dos jogadores de Santos 1, Corinthians 1. Bom, Gabriel Brazão, nota 7. Se não fosse ele, o Santos teria perdido feio para o Corinthians só no primeiro tempo, viu? Pelo que eu fiquei sabendo, no primeiro tempo, eu não cheguei a acompanhar o primeiro tempo, mas depois, acompanhando, analisando melhor, o Santos jogou muito mal, muito mal. Se não fosse o Gabriel Brazão, o Santos teria perdido demais. Nota 7 para o Gabriel Brazão. Igor Vinícius, nota 4. Ele tentou se esforçar, tentou atacar dos lados do campo, mas só que não tinha uma ajuda, não tinha um jogador para conseguir fazer com que ele entrasse por dentro ou jogasse dos lados do campo para conseguir ter espaço para criar jogadas. Então, ontem o Igor Vinícius não jogou bem, nota 4 para ele. Eu acho que é complicado, às vezes, assim, no jogo, assim, às vezes a gente não quer ser injusto, mas tem que ser realista. Mas para mim, eu dou nota 4 pro Igor Vinícius, que não jogou bem, tá? Zé Ivaldo, nota 0. Nota 0. 0 pro Zé Ivaldo. Por que nota 0? Porque ele tava, tipo assim, ele tava igual uma televisão que está sem imagem, ou seja, sabe qual a TV que está desligada? Precisava ligar uma tomada para ele ver se ele acorda em campo, porque, pelo amor de Deus, o Zé Ivaldo não jogou nada. E o pior, fez um pênalti absurdo, totalmente infantil e irresponsável da parte dele. Nota 0 pro Zé Ivaldo. Para mim foi o pior em campo, ainda mais na defesa, né? Nota 0 para o Zé Ivaldo. Adonis Frias, nota 4. Não jogou bem também, tá? Apesar que ele tentou se esforçar, tentou talvez dar o seu melhor, mas ontem a ruindade do Zé Ivaldo atingiu também até o próprio Adonis Frias. Vinícius Lira, nota 7. Depois, no segundo tempo, ele caiu um pouco de produção, que é normal. Um jovem atleta de 18 anos oscila um pouco também, quando tem vezes que começa bem, mas depois o futebol dá uma caída. Normal oscilar. Então, Vinícius Lira, nota 7. Foi um dos melhores em campo. Tentou fazer algo, mas não teve a ajuda dos companheiros. Então, aí fica difícil, né? Aí o jogador tem que se virar. Mas ontem ele jogou bem, não jogou mal não. E a torcida pegou no pé dele, né? Depois que ele caiu de produção no segundo tempo, o torcedor começou a pegar no pé, o torcedor tem que ter paciência. Falando que o jogador é ruim, pelo amor de Deus, né? Vinícius Lira, moleque, ele é um bom jogador. Tem que ter paciência. Não é assim, da noite pro dia. Vocês querem o Escobar de novo? O Escobar, que não marcou no lance do gol de empate do Guarani lá, não conseguiu marcar
não conseguiu atrapalhar o jogador que a cabecear no canto do goleiro Gabriel Brazão, deixar a vitória escapar no finzinho. E aí, vocês querem? Pelo amor de Deus, né, torcida? Vamos ter paciência com o atleta, né? Então, para mim, o Vinícius Lira, temos que ter paciência com ele. Ele é uma grande promessa, tem tudo para crescer e evoluir no Santos. Então, acho que o torcedor precisa parar de pegar no pé do atleta logo cedo. Para não queimar o atleta já. Muitos já foram queimados por causa de torcedor pegando no pé do jogador. E olha o que aconteceu. Depois que o jogador vai embora, nossa, esse jogador está fazendo sucesso. Eu falei, é verdade, esse jogador que está fazendo sucesso no futebol italiano ou na Inglaterra, seja o que for, ele já foi da base do Santos e o torcedor não valorizou. Verdade é essa. Pois não vem lamentar não, viu, tá? Pois não vem ficar lamentando. Nossa, o jogador tem que trazer de volta. Não sei. Esquece. Aí, se o jogador estiver jogando lá na Europa e estiver bem valorizado, esquece. Não vai acontecer. O Ilharão, nota 4. Não jogou bem também, tá? A atuação dele não foi das boas. Por mais que ele tentou se esforçar, mas não jogou bem. O Ilharão, nota 4. João Schmidt, nota 3. Não jogou nada. Péssimo, né? O João Schmidt não jogou nada. Nota 3. É uma pena, viu? Porque quando você fala do João Schmidt, que quando ele entra como titular, joga mal. Quando o jogador está na reserva e ele entra bem e joga bem. Não dá para entender. Eu acho que, na minha opinião, o Vojvoda precisa modificar o meio-campo. Para mim, tinha que ser João Schmidt e dar chances a minutagens, dar chances para o Gabriel Menino. Eu acho que o Gabriel Menino pode muito bem jogar nesse meio-campo. Dará mais criatividade na saída de bola, opções de ataque. Então, um jogador mais rápido, que tem uma transição mais rápida na saída de bola, uma saída de bola rápida, de forma objetiva. Então, acho que o Gabriel Menino, para mim, não seria nada mal colocar o João Schmidt no banco de reservas. Essa é a minha opinião. O Gabriel Menino entrou até bem, mas precisa ser titular. Na minha opinião, acho que ele vai provar mais tendo altas minutagens, ainda mais começando como titular do Santos, jogando no meio campo. Bom, Benjamin Roleiser, nota 4. Por mais que ele é um bom jogador, mas até agora ele alterna altos e baixos. O Laser ontem não jogou bem, por incrível que pareça. Contra o Guarani jogou bem. Jogou bem o Benjamin Roleiser. Só que no clássico contra o Corinthians, que é um jogo que o jogador tem que provar mais, não atuou bem. Então, nota 4 para o Roleiser, que não jogou bem ontem. No ataque, Álvaro Barreal, nota 2, não jogou nada. Apagadíssima a atuação do Barreal. Depois que o Santos comprou ele do Cincinnati, parece que o futebol dele decaiu demais. Isso me preocupa, porque ele é uma peça importante no ataque do Santos. Me preocupa. Nota 2 para o Barreal. Tassiano, nota 5, vai. Ele se esforçou, tentou algo. Vou dar 5. Nota 5 pro Tassiano. Tentou uma bicicleta, mas ele não conseguiu dar aquela boa bicicleta. Por mais que ele tenha se esforçado. Mas dou nota 5 pro Tassiano. Gabriel Barbosa, o Gabigol, por ter arriscado vários chutes e ainda por cima, no lance de bola parada, fez o gol de empate, salvou o Santos da derrota. O Gabigol. Nota 7. Para mim, um dos jogadores, ou que se salvaram no Santos,
Foi o Gabriel Barbosa, o Gabigol, o goleiro Gabriel Brazão e o lateral esquerdo Vinícius Lira. Só esses jogadores se salvaram, pela minha análise, tá? Robinho Júnior entrou mal, nota 2, não jogou nada. Tentou algo, mas não jogou bem, não entrou bem, o Robinho Júnior. Zé Rafael, mal, nota 3, também não jogou nada. Não jogou nada, Zé Rafael. O time do Santos ontem foi horrível, foi horripilante. A maioria dos jogadores não tiveram boas atuações, não tiveram bom desempenho. Isso me preocupa. E agora ao técnico Vojvoda, nota para ele, nota 4. O Vojvoda precisa melhorar muito em escalar o time certo. Ah, Kleber, o Santos não tem defesa boa. A defesa do Santos não é boa. Ah, é? Então por que contratou o Alexis Duarte, que não joga? Por que contratou o Adonis Frias? 2 zagueiros que o Santos gastou 40 milhões de reais e são fracos. Por que não dá oportunidade para os novos zagueiros do Santos? O João Ananias. Por que não dá chance? Por que não dá uma oportunidade para o moleque? Para ver como ele se sai. E o Vojvoda? Até agora não cumpriu com a palavra. No dia da apresentação dele ao Santos, na coletiva de apresentação do Juan Pablo Vojvoda, ele falou que o Santos é a tradição, o Santos é a base. Mas cadê? Não está dando chance para a molecada da base? Tem que dar. E não é só volante, meio atacante, não. O zagueiro também tem que dar chances. Tem o João Ananias, que para mim eu acho que tem que ter umas chances também no time do Santos. Bom, falando do Miguelito, o Miguelito entrou bem, tá? Mas sem nota, mas ele entrou bem na partida. É um jogador que tenta algo, tá? Eu acho assim que se fizer uma análise que a gente mais amplo, mais claro, que eu quero passar para vocês, é que o Santos precisa, eu acho que na minha opinião, o técnico precisa ter bons conceitos para escolher jogadores melhores em cada posição e não insistir com os mesmos. Por exemplo, ontem, por que não colocou o Matheus Xavier de novo? Por que não colocou? Por que Lautaro Dias de novo? Ah, Kleber, mas Lautaro Dias... Para mim, Lautaro Dias nota 0 também, tá? Esqueci de falar do Lautaro Dias. Nota 0. Apesar que ele sofreu a falta que originou o gol de empate do Santos. O gol do Gabriel Barbosa, o Gabigol. Que para mim foi falta. Muitos falaram que não foi, mas foi falta. Eu falo assim, que o Santos errou, atrasou demais o planejamento. O Santos errou demais, não pode continuar errando. Mas, infelizmente, continuam errando. Planejamento atrasado, elenco mal montado. O que está fazendo o Bilal Ibrahim? Que ganha mais de 1 milhão e pouco. 1 milhão... Eu vou falar do Alexandre Matos, tá? Que papelão, hein, Alexandre Matos? Que vergonha, hein? Que vergonha. Eu vou explicar o porquê. Bom, o Santos tem que se livrar de alguns jogadores que não servem. Tiquinho Soares não serve mais. Lautaro Dias, o Santos tem que devolver ao Cruzeiro. Eu acho que o Santos não serve para jogar no Santos. Lautaro Dias. O Santos precisa se livrar de um monte de jogadores aí. Não vou citar outros nomes, não, tá? Porque é complicado. Já não basta o planejamento atrasado. O clube erra também na montagem do elenco. Brasileirão tá aí também, já tá. Logo começa o campeonato brasileiro. E se o Santos começar com derrota, com empate, você vai ver a pressão que o Vojvoda vai sofrer.
Vocês vão ver só. O técnico só permanece no clube se tiver resultado. Se não tiver, esquece. Futebol é resultado. E tendo resultado, é permanência garantida de um técnico que está no cargo. Se não começar a ter resultados, aí manda embora. Porque a culpa cai toda para cima do técnico. Quando o time não rende o seu melhor, e aí manda o comandante embora. Bom, falando na coletiva pós-jogo ontem, o Vojvoda respondendo uma série de perguntas. Ontem parece que o Vojvoda se irritou quando perguntaram sobre o tema principal, Robinho Júnior. Por que ele não começa jogando? Por que não coloca ele como titular? Isso, aquilo. Parece que o Vojvoda, uma hora, não sei se vocês repararam na coletiva, não sei se algum de vocês assistiram, parece que ele ficou... Aumentou até o tom da voz, ficou até bravo. E olha que ele é educado com a imprensa. Mas parece que ele perdeu a paciência ontem. Agora, uma coisa que me chamou a atenção foi... Vamos lá, o Wagner Frederico, baita jornalista, para mim, excelente. Fez uma pergunta brilhante para o Juan Pablo Vojvoda sobre para ele avaliar e falar das 11 contratações, os 11 jogadores que o Santos trouxe, tirando o Gabriel Barbosa, o Gabigol e o Gabriel Menino, que são as chegadas recentes do Santos. Chegou no início desse ano ou no ano passado, ou no final do ano passado. Bom, onde que aí o próprio Wagner Frederico perguntou para o Alexandre Matos fazer uma avaliação dos 11 jogadores contratados. E onde que aí o próprio Vojvoda explicou, argumentou esse negócio de montagem de elenco, que ainda ele não sabe, ele está estudando cada jogador que está em condições melhores para jogar e talvez, e ao mesmo tempo fica preocupado, que às vezes quando um jogador, uma peça importante se machuca, e ele fica preocupado quando o time não consegue conquistar os resultados, esse negócio todo. O Vojvoda foi transparente, sincero nas respostas, e que ele deu para o Wagner Frederico. Ok. Mas tem uma pessoa que se incomodou com essa principal pergunta em relação dos 11 jogadores, das 11 contratações do Santos, sendo das quais a maioria não deram certo, e poucos, 2, 3 por aí dos 11 deram certo. Parece que uma pessoa que é da atual gestão do clube ficou incomodado. Para não falar outra coisa. Né? Eu falo do Alexandre Matos. Ele falou assim que um tal jogador, isso aqui lá, nós fazemos um excelente trabalho de gestão. Desculpa, discordo, excelente trabalho, não. Acho que o Alexandre Matos não pode falar, mentir, né? Porque pro torcedor. Mas não sei o que lá, não sei o que. Não pode. Mas o jornalista, não sei o que, fica falando isso, as coisas que não são verdades, não sei o que, aí ficou falando. E aí tem uma hora que ele começou a tocar na ferida, falando assim que não vamos falar assim, é mais jornalista, irresponsável, que não sei o que lá. Aí parece que aí o Wagner Frederico começou a retrucar também. Claro, o cara não tem sangue de barato, né, de levar desaforo para casa. E aí ele teve uma hora que ele falou, que ele perguntou, fez uma pergunta apenas, não tem nada a ver, mas quem quer saber o salário que você ganha, não sei o que. Não é questão de saber o salário que o jogador ganha, que é isso, aquilo, o que o Wagner Frederico ganha, o próprio Alexandre Matos ganha. Não, a questão não é essa. A questão é por causa, em relação do salário alto que ganha o Bilal Brahim e não está jogando. Foi isso. Dentre alguns jogadores um jogador que recebe altos salários, mas não está jogando.
tá sendo turista lá na cidade de Santos apenas. Aí o próprio Alexandre Matos não gostou, ficou com raivinha, ficou com isso, aquilo. Desculpa, Alexandre Matos, você tem que... a questão não é você responder a pergunta para o repórter, para o jornalista que está lá para fazer uma pergunta para o técnico responder, ou até para você responder. Não. Você tem que falar para o torcedor. Você não tá falando para o repórter, para o jornalista que está lá na sala de imprensa fazendo uma série de perguntas. E sim, você está falando, você tem que ser a voz do torcedor santista. Que fique bem claro. Eu acho que no futebol, o esclarecimento de um dirigente do clube é muito importante para que o torcedor saiba o que está acontecendo no clube. Tem que ser franco, sincero e transparente. Tem que abrir o jogo. Tem que falar a verdade. Eu acho que, na minha opinião, a atitude do Alexandre Matos, nota 0. Lamentável a atitude dele. Ainda por cima xingou o jornalista, falando que ele é mal educado. Ah, pelo amor de Deus, né? Vamos parar com isso, né? Brigas, picuinhas, não dá, né? Treta, não dá, né, gente? Esquece do Santos Futebol Clube, ó. O time tá aí, pau do campeonato. E aí? E o futebol do clube? Como fica? Como fica o futebol do Santos Futebol Clube? Ó, o time já tem jogo domingo já, viu? Um dia após o jogo, o elenco se representou no fim da tarde no CTR Pelé. E amanhã o elenco se representa novamente no CTR Pelé, provavelmente, eu acho que de manhã, depois, ou talvez à tarde, aí à noite a delegação do Santos viaja, sobe a serra, direto para a capital paulista, onde já ficará concentrado para o jogo de logo mais à tarde, contra o Red Bull Bragantino, 4 horas da tarde, 16 horas no horário de Brasília, e jogo com transmissão da TNT e HBO Max, do HBO Max, tá? Que é o streaming que você vai acompanhar a transmissão exclusiva do jogo entre Santos e Red Bull Bragantino. Então é isso aí, gente. Então o Santos, que amanhã realizará o último treino, já avisando o jogo contra o Red Bull Bragantino. Amanhã eu volto, trazendo detalhes, falando mais do jogo entre Santos e Red Bull Bragantino. Santos, que espero que o Santos consiga se recuperar e vencer a equipe de Bragança Paulista. Tá certo? Bom, gente, foi só hoje. Amanhã eu volto com mais um vídeo para você, trazendo as notícias e as informações do alvinegro mais famoso do mundo. Tenha uma boa noite, um ótimo final de semana e até amanhã, se Deus quiser, com mais um vídeo falando do Santos Futebol Clube, falando, claro, do encerramento da preparação da equipe para o jogo de domingo contra o Red Bull Bragantino, às 4 horas da tarde. Domingo, 4 horas da tarde, tá? Só que transmissão da TV fechada. Um forte abraço, até amanhã, se Deus quiser. Valeu, galera. Tchau.